Boa noite a todos os nossos alunos do canal Educação, da Secretaria de Educação do Estado do Piauí, alunos que acompanham as nossas aulas aqui pelo canal. Boa noite a todos, eu sou a professora Marília Ferreira, sou professora de Literatura da segunda série do ensino médio. Nas aulas que a gente disponibiliza para os alunos da segunda série noite, nós vamos trabalhar hoje como conteúdo, componente aí de conteúdo curricular, o parnasianismo. Vamos falar mais um pouquinho sobre parnasianismo, né? A gente já tem, desde a aula passada, trabalhado esse conteúdo literário, poético do final do século XIX. E aí a gente já trouxe aí a produção do principal nome lembrado do parnasianismo brasileiro, que era aí o Olavo Bilac. Agora vamos para trás dos coleguinhas dele, para a gente poder trazer aí essas informações. Vamos ver nossa cartela de conteúdo para você se localizar aqui na nossa aula. Estamos diante aqui, do roteiro de aula, né? Objeto do conhecimento, literatura brasileira, a era nacional. Vamos falar do parnasianismo no Brasil, focando na figura de Raimundo Correia. Para a gente poder falar um pouquinho sobre o Raimundo Correia, vamos identificar a poesia filosófica de estrutura parnasiana em poemas do autor citado e reconhecer, é claro, a poesia do autor em textos com variações temáticas. Para isso, questões, muitas questões, a gente está com a aula bem recheada de questões do Raimundo Correia, tá? O parnasianismo no Brasil, gente, acontece no final do século XIX e prolonga-se mais ou menos pelo início do século XX. Nesse texto, ou nessa tela aí do Edvard Bournay Jones, pintor inglês, que à época do parnasianismo tomou na pintura as influências clássicas. E aí a gente está diante de deusas, nós estamos diante de figuras que praticam o carpe diem, né? Que mostram essa retomada desses valores mais tradicionais. E aí a gente vai poder encontrar essa perspectiva de trabalho em torno daquilo que Parnaso era, a influência ou a inspiração aos escritores que atuavam dentro desse universo. Olha o nosso mapa, vamos lá de mapa mental. Coloquei um mapa bem legal aqui também para a gente poder analisar o contexto histórico do movimento. Perdão, ai meu Deus do céu, já voltei aqui. É porque, professora Maria, você não ajeitou aqui. Vamos botar a canetinha. Tá, essa canetinha aqui. Deixa eu ver, pronto. Verdinha. Não deu não. Bota aqui a outra, tem hora que não pega. Deixa eu ver. Tá pegando não. Aí a gente vai encontrar aqui o contexto histórico importante. Os movimentos surgiu na França em 1866, foram várias revistas. O Parnasse Contemporâneo foi uma revista que foi sequência de sucesso lá. Tiveram pelo menos uns 4 números, né? Poemas de Théodore Danville, Leconte de Lisle, Charles Baudelaire, ainda na sua fase, vamos dizer assim, um pouco mais sofisticada, né? E Théophile Gautier era uma forma importante de fazer a construção aí dessa literatura, tá? Surge na mesma época que o realismo e o naturalismo, e no final do século XIX estavam acontecendo na Europa a segunda revolução industrial, tá? O Parnasse, que era um monte lá na Grécia, apontada como a morada de Apolo. E o Apolo era um dos deuses que mais eram cultivados pelos artistas. Acreditavam os artistas que Apolo inspirava as pessoas dentro de um conteúdo, vamos dizer assim, poético, aprimorado. Por isso é que se dedicavam aí os poetas a homenageá-lo sempre que pudessem, ou a solicitar-lhe a inspiração para que eles fossem tão perfeitos quanto o deus grego, tá? No Brasil tá lá no cantinho em cima, O início foi em 1882. A obra do Teófilo Dias Fanfarras mostrou aí uma realidade bem interessante,
né, de uma literatura que trabalha aí essas características, tá? E a gente vai poder analisar essas situações aqui. Deixa eu ver bem aqui. Marca texto. Apagar tinta, pronto. Não, tá pegando não. Estamos aqui já com o nosso material já preparado. Então, vamos lá, gente, ó. Então, aqui, deixa eu só voltar aqui, que essa quadramento aqui. Pronto, vamos lá. E aí, em Portugal, os autores a gente também já estudou. Antônio Feijó, Cesário Verde, Gonçalves Crespo, João Pena. No Brasil, ó, nós vamos encontrar aqui os nossos autores articulando uma literatura. Arte pela arte, nós já falamos a respeito desse conceito artístico. As formas poéticas tradicionais, principalmente o soneto. Raimundo Corrêa vai gostar também muito do soneto. Preciosismo lexical. Bom, vamos botar as palavras mais bonitas que nós conhecemos. Essa era a ideia, né, linguística que entrou na mente dos parnasianos no Brasil, né? Descritivismo, né, principalmente em relação aos aspectos estéticos, né, de objetos, estátuas, elementos que mostrassem esse aperfeiçoamento, tá? E aí a gente vai encontrar essa questão de uma literatura pegada à literatura clássica. Gostam da mitologia, do erotismo, buscam sempre esses conceitos relacionados a essas possibilidades, tá? Então, a gente vai poder observar esses momentos da arte pela arte aqui no Brasil, né? E aí a gente vai poder analisar todos esses elementos. Aqui a gente já fez o trabalho em torno do Olavo Bilac e agora vamos conhecer esse cidadão aqui que era amigo do Olavo Bilac, o juiz Raimundo Corrêa, tá? Para a gente poder identificar. Le Parnasse Contemporain, está aqui a capa da revista, de um dos números. O parnasianismo foi um movimento literário da segunda metade do século XIX e foi surgido na França e se espalhou por alguns países. Não muito, porque foi considerado um momento meio que elitista, sem grandes pretensões, vamos dizer assim, de se trazer essas questões sociais. E a convulsão social que gerou aí todos aqueles abalos, principalmente econômicos e psicológicos, que foi a segunda revolução industrial, que não foi lá satisfatória, foi meio frustrante, a gente vai poder perceber que eles nem se tocam nessas questões sociais, como o aumento da pobreza, a falência da burguesia. Eles procuram trabalhar só os aspectos estéticos mesmo. E aí, por conta dessa ideologia vazia, muitas vezes eles não aplacaram em países importantes, como a Itália, como a Inglaterra e até mesmo já nos Estados Unidos, produzindo uma literatura aí, vamos dizer assim, iniciante. Então a gente vai poder perceber que esses autores, eles de fato, eles têm dificuldade de repercussão, mas o parnasianismo no Brasil encontrou, né, personalidades importantes da literatura, como foi aí a figura do Olavo Bilac, que defendeu vigorosamente o movimento daquilo que seria essa, vamos dizer assim, esse descrédito da crítica mais especializada. E aí a gente vai poder observar que essa literatura ela sempre remete a esses conceitos, tá? Bom, no caso do Brasil, manifestou-se prioritariamente a partir da poesia, né? Um elemento importante, você reconhecer a poesia. Contrapunha-se ao romantismo, né?
os quais eram tidos como muito exageradas pelos parnasianos, até porque os poetas parnasianos eles queriam ter controle absoluto. O racionalismo, a racionalidade, era um ponto importante, até porque só se conseguiria ao que eles pretendiam um completo rigor formal se eles estivessem concentrados, afetados, emocionados, desequilibrados, como os parnasianos gostavam de mostrar, não era muito a praia deles, até porque eles precisavam e queriam manter essa objetividade, a impessoalidade, não haver um movimento, como os românticos tinham, de envolver-se nas questões transmitidas pela poesia. Era para encontrar o soneto perfeito, até porque, se é para voltar à cultura clássica, os parnasianos tinham que reforçar essa ideia de plasticidade. Então, não tem como a gente poder trabalhar esses aspectos aí. Deixa eu voltar para frente aqui. Vamos lá, gente. Primeira atividade aí para a gente poder analisar. É na convergência de ideais antirromânticos, como a objetividade no trato dos temas e o culto na forma, que se situa a poética desse movimento literário. Seus traços de relevo, o gosto da descrição nítida, a mímese pela mímese, concepções tradicionalistas sobre o metro e o ritmo e a rima, e, no fundo, o ideal de impessoalidade, que partilhavam com os escritores do tempo. O que será que a gente vai encontrar aqui? Bom, o texto a gente já leu, tá? E agora eu quero que você imagine qual é a... Imagine não, leia. Não é para imaginar, é para você ler. Leia a resposta e medir continue a sua leitura aí e já formalize a sua resposta. Eu vou lhe dar 2 minutinhos só para que você possa trazer para você essa questão da leitura silenciosa, cadenciada, em que você treina também a apreensão das suas atividades, tá? Dos seus conteúdos, tá? 2 minutinhos aqui para os nossos alunos. Vamos lá, gente, ó. O texto alude aos poetas ultrarromânticos que romperam com a poesia indianista e ufanista, a exemplo de Álvares de Azevedo, aos realistas que tratam em sua obra de temas ligados ao cotidiano, tal como fez Machado de Assis,
aos parnasianos que, afastando-se dos ideais românticos, buscavam a linguagem isenta do subjetivismo, a exemplo de Olavo Bilac, aos simbolistas que romperam com o pessimismo romântico e propuseram uma poética espiritualizada, como fez Cruz e Souza, ou aos modernistas que, negando os preconceitos da poesia romântica, buscavam uma poética nacional, a exemplo de Mário de Andrade. Gente, aqui é uma questãozinha fácil, né? A gente sabe que está falando de qual período literário. Aí do Parnasianismo. Opa, já respondeu, mudou aqui. Pronto, Parnasianismo. E a gente viu aqui, ó, só para a gente poder ter a noção, que a gente viu aqui, ó, dentro dessa possibilidade, vários pontos que lá no texto já, eles, na convergência eles eram antirromânticos, tinham como pressuposto a objetividade, o culto à forma, e eles queriam, nesse traço, revelar o gosto pelo descritivismo e pelas concepções tradicionais de literatura, porque os românticos não gostavam de metro, rimas, tanto faz como fez fazer, não. Era tudo uma questão aí de uma literatura impessoal. Portanto, eles vão ser antirromânticos aqui, vão buscar uma linguagem isenta, que é o impessoal, e o principal nome, como a gente já viu na aula passada, é o Olavo Bilac. Hoje nós vamos falar de quem, professora? Raimundo Corrêa. Ocupação, poeta brasileiro. Nascido em 13 de maio de 1859, falece em 13 de agosto, ou de agosto, né? Não, setembro de 1911, né? O dia 13 foi fatal aí para ele. Tanto foi a sua ascensão quanto aquele desaparecimento. A formação do nosso poeta foi bem clássica. Estudou no colégio pancadíssimo do século passado. Colégio Pedro II do Rio de Janeiro era uma das escolas mais tradicionais. A escola que foi criada por Pedro II para que os seus filhos lá estudassem. Uma escola formadora da elite e principalmente dos mais importantes homens e mulheres do século passado. Seguia para o colégio, no caso aí só homens, porque as mulheres não estudavam lá. Então os homens mais importantes passavam. Em seguida ingressou na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, outra instituição gabaritadíssima, além de elitista. Participou da fundação da Revista das Ciências e Letras, que se opunha aos ideais românticos, já que ele tinha esse gosto pela racionalidade, né? Foi um entusiasta da causa abolicionista e republicana, e aí foi um ardente liberal e admirador das ideias socialistas de Antero de Quental, sendo levado a declamar em público os seus poemas. Diferente, a gente vai ver, da biografia de, por exemplo, Olavo Bilac, é que, no caso do nosso escritor, ele já se preocupou mais com as questões políticas do que necessariamente com as questões sociais, ou do que com as questões estéticas, né? Que era a grande marca da literatura dos autores parnasianos. Isso faz com que o Raimundo Corrêa ele seja mais frequente nos vestibulares do que até o aclamado Olavo Bilac, com os seus sonetos extremamente rigorosos dentro do movimento aí parnasiano, e o Alberto de Oliveira, que praticamente era um poeta decorativo dentro desse grupo. E aí a gente tem uma substância maior a apresentar esse processo. Ele não trabalhou com a poesia realista, porque essa questão do comprometimento dele com essas causas sociais aqui, se fosse lá na Europa, ele tinha entrado na linha da literatura realista. Mas como ele está aqui no Brasil, ele vai continuar a trazer esse processo. A carreira literária, em 1859, ainda estudante, faz com que ele publique os primeiros sonhos, revelando forte influência dos poetas, que depois ele, ironicamente, vai atacar. Dentro da universidade, principalmente, porque o Largo de São Francisco, gente, era a universidade reduto ali da literatura dos autores
românticos. Castro Alves não estudou lá, mas Álvares de Azevedo era um estudante que tinha passado pela Largo do São Francisco e tinha essa situação. Ele recebe críticas, porém, seus versos já anunciavam uma perspectiva de reformas, demonstrando grande preocupação com o formal, que era, que a gente falou já para vocês, uma despreocupação do universo aí romântico, né? Os românticos não tinham preocupação nenhuma com essa pretensão de se trazer aí essa literatura relacionada a esse processo, tá? E aí a gente vai poder identificar essas circunstâncias. Em 1882, formou-se em Direito e em 1883 lançou seu segundo livro, Sinfonia, com prefácio do ilustre escritor Machado de Assis, assumindo o parnasianismo propriamente dito, marcado pelo pessimismo e pelas reflexões de ordem moral e social. Para muitos, gente, há um equívoco aí, porque nesse caso, o pessimismo e as reflexões de ordem moral, elas estariam mais condizentes com o simbolismo. Assim acreditam alguns estudiosos de literatura brasileira. Mas como o simbolismo foi uma escola que não foi rejeitada, principalmente pela intelectualidade que estava ali formada ao lado de Machado de Assis, Olavo Bilac, a Academia Brasileira de Letras, os autores dessa época, né, eles tiveram, no caso do Cruz e Souza, uma imensa dificuldade de prosperar na literatura brasileira, principalmente no cenário do Rio de Janeiro. Então, para a gente classificar um parnasiano, reportando-se ao existencialismo negativista, é mais complexo, mas isso faz com que a gente possa imaginar, muitas vezes, certas dificuldades de se classificar a figura do Raimundo Corrêa. Então, é sempre muito cautela aí a gente trazer para vocês essas situações. Vixe, Maria, o que é que eu coloquei aqui? Pronto. Pronto. Nossa, o que é que aconteceu aqui? E a animação desaparece. Deixa eu ver aqui. Deixa eu fazer bem aqui. Tenta congelar uma. Vamos lá continuar, que é para a gente poder, olha. Nessa coletânea que ele publicou, um dos poemas que mais chama a atenção é o poema As Pombas, tá? O Raimundo Corrêa, muitas vezes, ele se utiliza dessas transições, né, emotivas para poder traduzir essa literatura que tem esse aspecto importante a ser trabalhado, tá? E aí vai-se a primeira pomba despertada, vai-se outras mais outras, enfim, dezenas. A juventude não é assim, não é esse afloramento dessas emoções que saem dos pombais, apenas raia sanguínea e fresca madrugada. Então, ele faz um processo comparativo sobre as experiências de vida que ele vai ter ao longo da sua literatura, né? E da sua literatura, não, da sua vida pessoal. Isso faz com que a gente possa encontrar essas possibilidades aqui em torno dessas representações. E aí a gente vai encontrar aqui, ó, a figura de um dos mais importantes poetas dessa geração, tá? Olha esse texto aqui, né? Vamos prestar bem atenção, vamos fazer a articulação bem forte aqui dele, porque ele vai ter algumas questõezinhas para a gente poder responder. Vamos fazer uma leitura bem importante. Tem uma tela aí, se você não conhece, esse é um dos artistas impressionistas mais fortes do final do século XIX.
no final do século XIX, não, da segunda metade do século XIX. O francês Gustave Flaubert pintou várias coisas, né? Principalmente elementos sociais que mostravam esse desequilíbrio das forças, oprimidos e opressores. Tanto é que, se você colocar o nome dele, você vai encontrar várias classes sociais sendo pintadas. Quando ele não pintava essas classes sociais, ele gostava de pintar essas pinturas impressionistas, tá? E O Homem Desesperado foi uma das pinturas que ele fez em 1845, né? Qual é o desespero desse homem? Pela falência, pelo fim da moralidade, pelas descobertas aí que ele possa ter, por causa das descobertas que ele possa ter aí sofrido. Enfim, são vários elementos que podem passar aí por esse processo. E aí ele escreve esse poema, Mal Secreto. Se a cólera que espuma, a dor que mora na alma e destrói cada ilusão que nasce, tudo que punge, tudo que devora o coração, no rosto se estampasse. Eu achei muito, muito, muito representativo da pintura, tá? Se eu pudesse, espírito que chora, ver atrás da máscara da face, quanta gente, talvez, que inveja agora nos causa, então piedade nos causasse. Quanta gente que ri, talvez, consigo guardar um atroz recôndito inimigo, como invisível chaga cancerosa. Quanta gente que ri, talvez existisse, cuja ventura única consiste em parecer aos outros venturosa. Então veja que ele dialoga aí com essa expressão do íntimo das pessoas, uma cólera, a dor que mora na alma, que destrói cada ilusão, tudo que punge. Se saísse do coração, isso do rosto, se estampasse, as pessoas ficariam como a gente está vendo aí, o homem desesperado, completamente assustado. Se eu perdesse o espírito que chora através da máscara da face, quanta gente de inveja agora nos causa. Então, piedade nos causa. Ou seja, nesse segundo texto aí, ele fala sobre as aparências que eles mantêm na sociedade. Se a máscara da dor fosse aquela que eles vestissem naquele momento, em vez das pessoas invejarem a felicidade, ficariam chocadas com esse tipo de situação, né? Quanta gente que ri, talvez consigo, guarda um atroz, um recôndito inimigo. Às vezes você está ali com uma pessoa sorrindo, mas ela por dentro está cheia de problemas, né? E aí a gente vai ver esse processo de existência trazido pelo nosso autor. Para isso, a gente já fez a primeira parte para você. Vou pedir aqui mais 3 minutinhos para você analisar esse texto. E aí, mas já está com meio caminho andado aí. Vamos lá. 3 minutinhos.
Coerente com a proposta parnasiana de cuidado formal e racionalidade na condução temática do soneto, o soneto de Raimundo Corrêa reflete sobre a forma como as emoções do indivíduo são julgadas em sociedade. Na concepção do eu lírico, esse julgamento revela, vamos lá, a necessidade de ser socialmente aceito leva o indivíduo a agir de forma dissimulada. Letra B. O sofrimento íntimo torna-se mais ameno quando compartilhado por um grupo social. A capacidade de perdoar e aceitar as diferenças neutraliza o sentimento de inveja. O Instituto de Solidariedade conduz o indivíduo a apiedar-se do próximo. Ou letra E, a transfiguração da angústia em alegria é um artifício nocivo ao convívio social, gente. O que é que a gente vai encontrar? Vamos lá. A necessidade de ser socialmente aceito leva o indivíduo a agir de forma dissimulada? Bom, ele diz que quanta gente que ri, talvez existe, cuja aventura única consistisse em parecer aos outros venturosa. Pode ser dissimulada aí. O sofrimento íntimo torna-se mais ameno quando compartilhado por um grupo social. Ele fala que talvez a piedade fosse um sentimento que as pessoas pudessem ter dele depois de descobrir que ele estava muito triste, né? A capacidade de perdoar e aceitar as diferenças neutraliza os sentimentos de inveja? Necessariamente ele não coloca para você essa informação. Mas a gente vai ver que a necessidade dissimulada, aqui ó, que ele coloca aqui, que é para esconder aquilo que ele sofre por dentro, é uma necessidade de haver, né? Então a gente vai poder observar que ele dissimula, ele fala sobre a dissimulação das pessoas diante dessa representatividade. Muito bem, vamos avançar aqui um pouquinho. Nós já botamos aqui ó, a alternativa correta. Vamos avançar. Outro texto, vou pedir aqui 2 minutinhos para você fazer a leitura silenciosa e aí a gente volta para responder isso. 2 minutinhos.
As pombas. Ah, não, ainda. As pombas, né? Vamos lá. As pombas, vai-se a primeira pomba despertada, vai-se outra mais outra. Enfim, dezenas de pombas vão-se dos pombais. Apenas raia sanguínea e fresca madrugada. E à tarde, quando a rígida noitada sopra, aos pombais de novo elas serenas, ruflando as asas, sacudindo as penas, voltam todas em bando e em revoada. Também os corações onde abotoam os sonhos, um por um céleres voam, como voam as pombas dos pombais. No azul da adolescência, as asas soltam, fogem, mas aos pombais as pombas voltam, e eles aos corações não voltam mais. Considere os versos de Raimundo Corrêa. Se pudesse o espírito que chora ver através da máscara da face quanta gente, talvez que inveja agora nos cause, então, piedade. Assinale a alternativa que exprime a oposição fundamental desses versos. Seria corpo versus espírito, essência versus aparência, gente feliz versus gente infeliz, piedade versus falsidade, ou dor versus falsidade. Ele quase não sai aqui. Então, ó, a gente vai poder identificar essência versus aparência, né? Pegamos aí emprestado aí dentro desse momento. Bom, agora aqui está a questão do texto que a gente acabou de ler, né? As pombas. Os dois últimos versos do poema revelam, né? Letra A. Um empobrecimento da velhice após a realização dos sonhos e da juventude, ou de juventude, a mentalidade conformista em relação ao amor e às desilusões vividas na juventude, uma irritação com a dificuldade de se realizarem os sonhos, um relativo menosprezo para com os sentimentos humanos vividos na juventude, uma visão pessimista da condição humana em relação à vida e ao tempo. Vamos lá. Veja que ele faz uma análise racional a respeito das vivências que os jovens vão ter. Para isso, ele faz um processo de exposição. Na primeira estrofe, ele fala sobre as pombas que despertam de manhã cedo, abrem as asas e saem voando por aí. E vão aos montes, dezenas e dezenas, e vão lá. Enquanto isso, o sol vai raiando, né? À tarde, quando a volta da noite vem rígida, elas voltam para os pombais ou para os pontos onde elas mantêm os seus ninhos. Serenas, rufando as asas, sacudindo as penas, ou seja, se preparando para aí voltar para os seus lugares de origem. Aí, olha, a partir do terceiro verso, da terceira estrofe, ele compara com o processo de construção de sonhos, típicos de quem está na maduridade, amadurecendo também para as conquistas amorosas. Então, quando ele fala também dos corações onde abotoam os sonhos, quem são esses corações que abotoam os sonhos? São os jovens, né? Eles também vão alçar voos, assim como as pombas que saem dos pombais todos os dias de manhã. Aí lá na última estrofe a gente tem uma surpresa. Por quê? Porque ele diz, olha, na adolescência as asas também fazem com que os corações voem. Agora a diferença é que as pombas voltam sempre para o seu ninho, mas os corações dos jovens não. Então, quando ele fala sobre essa, vamos dizer assim, situação em relação àquilo que o texto está trazendo, você descarta a letra A. Enobrecimento da velhice após a realização de sonhos e conquistas, né? Uma mentalidade conformista em relação ao amor e às desilusões vividas na juventude, pode até ser, né? Uma irritação com a dificuldade de se realizar em sonhos, não. Ele não está falando de sonhos,
é uma metáfora que ele criou, né? Um relativo menosprezo para com os sentimentos humanos vividos na juventude, não, nós não vemos ele menosprezando, ele só diz que o coração dos jovens não voltam aos mesmos lugares, como se eles fossem, mas não pudessem retornar mais ao seu ponto. Uma visão pessimista da condição humana em relação à vida e ao tempo, ele fala de forma específica da juventude, né? E aí a gente vai observar que essa juventude faz parte dessa vida, né? E é uma fase em que o tempo é implacável, né? E aí dentro dessa construção, a gente percebe que o não voltar mais, né, acarreta em várias situações, circunstâncias que podem afetar aí o nosso personagem principal, tá? E para fechar, há uma equivalência entre os dois quartetos e os dois tercetos dos poemas. Do poema As Pombas. Assim é correto afirmar que as pombas, metaforicamente, representam o quê? Acabamos de falar para você. Ele fala das pombas aqui, fala das pombas aqui. Aí aqui ele já compara com aquilo que ele quer. A adolescência, os sonhos, os corações, o envelhecimento ou a desilusão, gente. O que é que você acha aí? A gente vai marcar com relação aos sonhos, aquilo que seriam os momentos em que esses corações sonham com paixões, onde eles voam aí nessas subjetividades, como a representação simbólica a respeito das pombas, tá? E aí, gente, a gente tem na aula de hoje o aporte que a gente fez sobre o parnasianismo. Nós encerramos, ou melhor, nós continuamos a trabalhar aí a literatura parnasiana, que é uma literatura que fala sobre essa especialização que o artista passa a ter em decorrência de uma literatura voltada para esse aspecto estético extremamente aprimorado, como os parnasianos também colocam, tá bom? Na nossa aula de hoje, a gente tratou sobre o parnasianismo, trouxemos para vocês algumas questões sobre o parnasiano Raimundo Corrêa, e a gente volta na próxima semana com mais informações sobre literatura. Um abraço a todos e até mais, gente!